quero falar um pouco sobre fonte de sons musicais, né? Graças a esses fenômenos de interferência, de construção, a questão de pressão, a questão de existir a intensidade do som, a gente consegue criar instrumentos musicais, né? A vida humana, né, a cultura humana toda é baseada em música, né, em arte, em pinturas, né, que é padrão de cor, que na verdade são ondas, né? O nosso olho interpreta a luz que vem de lá, luz refletida lá, interpreta essas cores tudo como vibrações. Aí a gente consegue ver essas fotos, você consegue me ver agora, graças a esses padrões de oscilação, né? Esses padrões de onda que o nosso cérebro acaba interpretando. Então, tudo isso é importante para a cultura humana. E derivado disso, né, a gente pode partir desde os primórdios até hoje em dia, né, como diria o Titãs, instrumentos de sopro, né, feitos com madeira coletada numa floresta, por exemplo, até a instrumentos também feitos com madeira, né, mas com mais detalhes, com alguns equipamentos tecnológicos, né, com captadores para pegar melhor as ondas produzidas pelas cordas ao se dedilhar, ou pratos feitos de uma liga melhor, que transmite melhor o som, equipamentos que facilitam a captação dessas vibrações, né? Enfim, a sociedade humana hoje gasta muito dinheiro em busca desses aprimoramentos, né, musicais, esses aprimoramentos de captação sonora, né, das ondas sonoras. Mas como é que funciona tudo isso num tubo? Né? Vamos supor que eu tenho um determinado tubo, né? Dentro desse tubo vai ser lançado um ar. Esse ar ele vai circular aqui dentro desse tubo e vai acabar produzindo alguns harmônicos, né? Aqui eu tenho uma flauta doce, né? Essa aqui é uma flauta doce germânica, que ela tem alguns buracos que, quando a gente vai tampando esses buracos, a gente vai produzindo sons diferentes, porque a gente pode interferir com a criação desses harmônicos tampando esses buracos. Posso ter notas como Opa. Pronto, agora sim. Ainda estou aprendendo, pessoal. Mas enfim, tampando esses buracos, a gente vai produzindo harmônicos diferentes. Então, eu tenho o comprimento, né, do tubo, onde se eu tiver um tubo com as duas extremidades abertas, né, eu vou ter os antinós, né, nas extremidades, sempre, e eu vou ter os nós quando as ondas se juntam aqui. Ó. Como aqui nesse exemplozinho aqui do meu primeiro harmônico em um tubo aberto, esse ponto aqui central, onde essa onda pontilhada e essa onda inteira se encontram, é onde vai ficar o meu nó. Lembrando, esses nós, esses antinós vão surgir em ondas estacionárias. Então, nesse nó aqui, esse ponto aqui, não vai haver vibração, ou não vai haver mudança de amplitude. A oscilação vai ocorrer aqui nessas aberturas. Né? Esse ponto aqui vai ficar um nó. No meu segundo harmônico, ele se comporta dessa forma. Né? Eu vou ter aqui, ó, dois nós aqui dentro, com laterais abertos, e o meu comprimento de onda antes, né, no primeiro harmônico, meu comprimento de onda era igual a 2 L's. Agora, com dois harmônicos, meu comprimento de onda fica sendo L. Por que isso? Porque a minha frequência vai ser dado como sendo velocidade sobre comprimento de onda. Essa frequência vai ser um N velocidade sobre 2L, né, substituindo aqui do primeiro harmônico. Então, esse númerozinho aqui, ó, esse N, né, que é o número de harmônicos, ele vai, à medida que eu vou mudando aqui, do primeiro harmônico 1 fica V sobre 2L, 2 fica
fica VL, né? Fica 2 dividido por 2 dá 1. Enfim, à medida que eu vou mudando esses valores, eu consigo achar os comprimentos de onda correspondentes ao primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico. Ou seja, eu posso ir variando esses padrões e encontrando alguma coisa. Eu posso ter também, agora o caso mais próximo aqui o da flauta, eu posso ter... Na flauta são 2 aberturas. Eu posso ter um tubo só com uma abertura. Esse caso aqui a gente usa muito no laboratório. Né? No laboratório eu pego um tubo cheio de... Eu vou jogando água lá dentro e pego um diapasão, que é um aparelhozinho como se fosse um garfo com 2 dentes, e fico martelando ele na boca desse tubo até procurar os pontos harmônicos. Quando eu encontro o ponto harmônico, há uma ressonância e o som faz um negócio mais apreciado. Né? Nesse tipo de situação, o meu primeiro harmônico ele vai ter um comprimento de onda igual a 4 vezes a distância do tubo. Né? Só que quando eu tenho essa situação, eu só vou ter harmônicos ímpares. Né? Eu não tenho um segundo harmônico. Fica sendo impossível conseguir um segundo harmônico. Mas eu vou ter um terceiro harmônico, não vou ter um quarto, vou ter um quinto, não vou ter um sexto, vou ter um sétimo harmônico. E a gente consegue encontrar isso a partir dessa expressão aqui, ó, que a frequência é igual à velocidade sobre o comprimento de onda, beleza? Permanece igual. Só que aqui, ao invés de ser 2 L's, fica sendo 4 L's, porque quando eu tenho um tubo com apenas uma extremidade aberta, a outra fechada, meu comprimento de onda fica sendo dessa maneirazinha aqui, 4 L's. Certo? E existe um outro fenômeno que é chamado batimento. Ele é muito utilizado quando algum músico quer afinar um instrumento. Porque o que acontece? Cada som possui uma certa frequência, né? Vai vibrar com uma certa frequência. Né? Cada corda tem a sua nota. No caso do violão é Mi, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Certo? Cada corda tem a sua nota, cada nota tem a sua frequência. Se eu pegar 2 notas com a mesma frequência, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se esse microfone vai conseguir captar. Com a mesma frequência, eles vão entrar na frequência natural uma da outra e vai surgir o fenômeno da ressonância. Então, esses sons eles vão se complementar e vão ter uma intensidade maior. Que estão entrando em ressonância. Se eu pego notas completamente diferentes, aqui. Esse som logo morre. Por quê? Eles estão completamente fora de fases, fora de frequência, então eles vão e se anulam. Certo? Logo o som morre. O som não fica reverberando, né? Não fica sendo ampliado, não fica ecoando. Mas agora se eu pego cordas, se eu pego sons com frequências muito próximas umas das outras, surge esse fenômeno do batimento, que é mostrado aqui nessa imagem. Essa onda vermelha e essa onda azul tem basicamente a mesma frequência. É uma questãozinha de nada, uma mudançazinha de nada. Tipo, se essa aqui é 400 Hz, essa aqui de baixo é 408. Uma mudançazinha bem pequena. Só que essa mudançazinha bem pequena, a onda resultante, ela se comporta dessa maneira. Ela tem a ressonância, tá aqui, ó, tá vendo aqui, bem alto, a amplitude. De repente a amplitude cai, o som fica bem baixo, depois volta a se tornar algo alto. Então, quando a gente está tentando afinar um instrumento e os sons ficam muito próximos uns dos outros, o som fica fazendo esse batimento. Você sente a caixa do violão vibrando, você sente ela batendo, você sente o som subindo, descendo, subindo, descendo, subindo. Essa é a intensidade do som. Deixa eu ver se esse microfone vai conseguir captar. De novo.
Aqui, ó, tá bem próximo. Eu desafinei de propósito o Mi para poder gerar esse efeito sonoro do batimento. A caixa do violão que está encostada no meu tórax, eu estou sentindo ela bombear. Eu não sei se o microfone está conseguindo captar essa experiência. Mas ela é bem presente. Então, como é que a gente pode, né, trabalhar com isso, né? Essa onda vermelha eu vou chamar de 1, essa onda azul eu vou chamar de 2. Então, vou representar essa onda vermelha por S1 igual a amplitude cosseno de ômega t, certo? E eu tenho essa outra onda em azul, né, que eu chamei de 2, que vou descrever a posição dela como sendo S2 igual a a amplitude cosseno de ômega t, certo? Então, se eu faço o princípio da superposição, faço as duas se somarem, eu tenho isso aqui. Eu faço as duas se somarem, somo as duas, a amplitude, elas têm a mesma amplitude, eu boto em evidência e fica essa razão aqui, né? Essa somazinha de cosseno. Então, se eu for lá atrás do livro, eu vou ver que essa identidade trigonométrica aqui, cosseno alfa mais cosseno beta, vai ser 2 cosseno de 1 sobre 2 alfa menos beta, cosseno de 1 sobre 2 alfa mais beta. Se eu faço essa substituição, né, aqui, eu vou obter essa expressão aqui, ó. Certo? Onde, se eu defino esse alfa' como sendo 1 sobre 2, alfa 1 menos alfa 2, e alfa normal como sendo 1 sobre 2, alfa 1 mais alfa 2, eu posso reescrever tudo, né? O meu deslocamento ou a minha variação na pressão, nesse caso aí, vai ficar, a variação de pressão total vai ficar desta formazinha aqui, certo? Vai depender, esse termozinho aqui, ó, que está entre colchetes, ele é o termo da amplitude, certo? Esse termozinho aqui que faz com que essa minha onda aqui, ó, diminua e depois aumente bem muito, depois diminua. É esse termo que está aqui. E depois eu tenho aqui o cosseno ômega t, que é o termo oscilatório. Certo? Se eu considero que essa soma aqui, ó, certo? Vai ser bem maior do que essa subtração aqui, certo? Eu vou poder determinar que a frequência de batimento vai ser 2 vezes essa frequência aqui, ó. Então, fazendo as devidas substituições, né, eu vou conseguir que a frequência de batimento vai poder ser escrita dessa forma aqui, ó. A frequência do batimento vai ser a frequência da onda vermelho menos a frequência da onda em azul. Certo? Então, é isso.